Paz e graça, queridos irmãos, aqui é o pastor Fernando Gale, estamos começando mais um programa do Gale hoje, e o nosso convidado especial já está aqui, o reverendo Davidson Bignon. Antes, porém, nós vamos começar com louvor aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos louvar a Deus? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar. Veio em minha vida um dia especial, tocou meu coração, e esta é a razão por que eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. É isso aí, essa é a razão do nosso programa, como está dizendo aqui o nosso irmão Kelson Souza. Nosso programa é para dar glória a Deus, não é para fazer briga, não é para pôr pessoas aí em discussão, que não leva a nada, é para levar informação, é para dar oportunidade também, não é o caso do nosso irmão aqui, mas daqueles que são contradizentes, de serem evangelizados também, entendeu? Então, orem por esse programa, porque esse programa, a razão dele é para adorar a Deus, senão tem que parar, tá certo? Seja bem-vindo, reverendo Davidson Bignon. Como é que o senhor está? Tudo bem? Opa, pastor Gale, boa noite, meu irmão, é uma grande alegria, uma grande honra para mim estar aqui, participando desse programa maravilhoso de entrevistas. E boa noite a todos, paz e graça a todos nós. Muito bem. Nós, essa semana, que é a primeira semana do programa, né, nós entrevistamos pessoas de excelente qualidade teológica. Não é diferente do nosso reverendo Davidson Bignon, que, aliás, ele vai explicar a origem desse nome, né? Bignon. Aliás, esses dias atrás, se desculpa eu falar, eu fui comprar filé mignon, eu falei filé mignon, mas não tinha. Então... Mas a origem do seu nome é de onde, pastor? É francês, da parte de pai. Meu pai, ele é descendente, ele é brasileiro, né, mas descendente de francês, e então é Bignon mesmo, como filé mignon, né, só que com B. Vous parlez français? Não falo francês, é uma vergonha que eu tenho, né, eu cursei letras, mas não, fiz português e literaturas, francês eu não conheço, não. Certo. Je parle un peu, eu falo um pouco. Ok, muito bem, então. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quem é o senhor, de fato, a sua formação teológica, qual igreja que o irmão atende. Por favor, fique à vontade. Obrigado, pastor. Mais uma vez, eu quero agradecer, né, pelo privilégio de poder estar aqui no seu programa, que eu admiro muito, acompanho o irmão há muito tempo. Também naquele período, né, mais difícil, que o irmão cuidava da sua mãe, eu acompanhei bastante e realmente orei muito também por ela e pela vida do irmão e pela sua família. Eu sou Davidson Bignon, sou mestre em Ciências da Religião, eu sou pastor congregacional aqui no Rio de Janeiro, né, eu atuo aqui no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, eu sou pastor auxiliar do pastor Hidalgo Campos, da Igreja Congregacional de Niterói. Eu também sou secretário do Seminário Teológico Congregacional de Niterói e, além disso tudo, sou professor lá também. Sou professor de hebraico, exegese bíblica, outras matérias também, e também atuo como palestrante, escritor, tenho uma editora que presta serviços editoriais para autores iniciantes. Agora, recentemente, há coisa de 2 anos, eu estou fazendo podcasts, né? Eu tenho um podcast chamado
exegese e exposição, que eu coloco no meu canal do YouTube e também a pessoa pode assistir pelo agregador de podcast preferido. Muito bem. E o irmão é pastor há quanto tempo? Olha, eu fui ordenado em 2000, então já fazem 21 anos que eu sou pastor, já sou maior de idade ministerialmente. Certo. E o irmão é casado, tem filhos? Eu sou casado com a Márcia Cristina, minha esposa, ela está até aqui do meu lado, assistindo de longe, né? Não temos filhos, eu casei tarde com ela, nós nos casamos tarde, mas é uma bênção, né? A vida de casado é uma bênção. Mas não é porque casou tarde que não teve filho. Eu casei de dia, também não tive. Tá certo. Tá certo, né? A gente tem que brincar um pouco, porque a situação do país está tão difícil, a gente está vendo tanta morte. A gente tem que orar pelo nosso Brasil. Nós precisamos orar pela situação política do Brasil, que está uma coisa de louco, né? E a gente tem que pedir a Deus para ele intervir, porque a situação realmente está difícil, né? Deixa eu dar um olá para o pessoal que está aqui com a gente: Edivaldo Sebastião, Kelson Souza, Edson Pereira, Milânia Viana SS, né? A graça e a paz para vocês também. E então, vamos começar a fazer algumas perguntas aqui. Eu vou sabatinar esse homem aqui. Qual a importância de estudar hebraico, meu irmão? Rapaz, a importância é muito grande. Né? Não por causa dessa tendência que a gente observa no meio evangélico, especialmente no meio de igrejas, né, mais para o lado pentecostal e neopentecostal, não apenas por causa dessa tendência de valorizar a cultura hebraica, os símbolos, né, do judaísmo também, e até algumas práticas, né, oriundas do próprio judaísmo. Não apenas por isso, mas conhecer a cultura, conhecer a língua que o povo de Deus falava no Antigo Testamento e também que subjaz no texto do Novo Testamento, isso faz toda a diferença. Quando a gente consegue compreender a língua, a cultura, no caso a cultura majoritária, que era a cultura judaica, muitos textos do Novo Testamento fazem assim, um sentido absurdo quando a gente conhece. Eu creio até que o pastor já deve conhecer aquela famosa comparação que dizem que quando você lê um texto apenas na língua portuguesa, na tradução, né? É como você tentar enxergar uma foto em preto e branco com baixa resolução. Sim, sim. E quando você consegue ler o texto original, seja o hebraico, o aramaico ou o grego, você consegue enxergar uma foto colorida em altíssima resolução. Né? Você sabe que eu tive um bom professor de hebraico, né? Eu sei ler, assim, para fazer pesquisas, tal, não sirvo para ser seu aluno de hebraico, com certeza. Mas, visto que nosso programa também tem um viés apologético, eu queria que o irmão comentasse assim: é possível, naquele texto que fala em Gênesis 1:2, traduzir o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito Santo movia-se, o Espírito de Deus movia-se sobre as águas por a força ativa de Deus? Essa tradução, ela é possível? Na exegese, a gente pensa da seguinte maneira, né? Às vezes, até uma tradução do ponto de vista gramatical, ou do ponto de vista até do contexto ali, né? É até possível. Sim. Mas não é porque é possível que ela é a mais adequada. Não é? Então, por exemplo, a palavra em hebraico para espírito é ruach, né? Que aí, dependendo do contexto, você pode entender ruach como o espírito mesmo, né? O espírito divino, como a gente geralmente entende, e pode entender também ruach como ou uma respiração, um fôlego, se bem que tem a palavra neshama em hebraico, que ela é mais específica para fôlego, para respiração. Mas ainda assim, o contexto pode permitir com que haja essa interpolação de sentido, né? Mas aí o que eu quero dizer é que
conforme a sua pergunta, não é a tradução mais adequada. Traduzir ruach, naquele contexto, como força ativa. Está fora de cogitação. Por quê? Porque o próprio texto já demonstra a atividade do Espírito de Deus, né? Que é Ruach Adonai, ou Ruach Elohim, né? Como aparece no texto. Então, é muito complicado você querer forçar uma tradução que, na verdade, acaba sendo uma interpretação e você está levando ao texto algo que o texto não te traz. Por exemplo, para quem estuda a exegese, eu costumo ensinar isso para os meus alunos, que há uma diferença enorme entre se fazer propriamente uma exegese, que é você retirar do texto o que o texto traz, e você faz essa extração textual, né, para compreender o que o texto quer dizer, que essa é a função do exegeta. E o oposto disso, que é completamente errado pela função do exegeta, que é fazer uma exegese, que é você levar ao texto e incutir no texto algo que o texto não traz. Geralmente, ações que são mais tendenciosas, elas se ocupam em fazer a exegese. Aí quem não tem essa percepção, quem não tem esse conhecimento, acaba engolindo o gato por lebre, né? E acaba realmente entendendo errado e fazendo uma interpretação equivocada. Eu fiz essa pergunta porque, assim, na faculdade de teologia, a gente aprende os sentidos da palavra ruach, né? Os sentidos possíveis, né? E algumas pessoas acham que porque um dicionário de hebraico-português ele apresenta todos os sentidos possíveis, né? Conforme o irmão bem mostrou, né? Pode significar fôlego, vento, espírito, e assim por diante, né? Então, a pessoa pega e fala assim, bom, então, em Gênesis 1:2, eu vou escolher esse sentido aqui e põe no texto. Como se, na verdade, para você fazer uma tradução textual, você dependesse só de gramática. Quando, na verdade, além da gramática, nós temos a teologia. Claro, né? Claro. Que por exemplo, a palavra Deus no hebraico é Elohim, né? Uma delas, ela é aplicada a deuses falsos, ao Deus verdadeiro, a homens, a anjos, né? Então, veja, ela não pode ter o mesmo significado, né, para todos os textos. Por exemplo, Deus não é Elohim no mesmo sentido que Moisés foi chamado de Elohim, né, em Êxodo 7:1. Então, veja, gramaticalmente falando, eu podia falar, não, Deus tanto faz para um como para outro. O problema é que a Bíblia não é só gramática, né? Então nós temos aqui alguns apologistas, testemunhas de Jeová, que estudaram hebraico, sabe aonde? Na casa da Dinda. Né? Entendeu? Na casa da mãe Joana. E eles, estudando sozinho, e ensinando outros sozinhos também, e esse é um discipulado fantástico ali, né? Esse pessoal, eles acham que traduziu a palavra por forçativa, está no escopo de significados possíveis, beleza. E esses caras, o senhor vai falar sobre isso, quando eu fiz exegese, eu tive um professor sensacional, um professor fantástico de exegese, no Seminário Batista Regular, e esse camarada, gênio, né? Muito bom professor, a gente leu muito sobre isso, então a gente aprende que você precisa pesquisar também, para você determinar o sentido de uma palavra, há todo um estudo filológico, quando é que se usou essa palavra, em que contexto, em que região, e há um estudo profundo sobre isso, e os caras vão lá e botam o sentido que querem, está no escopo de significados possíveis, ó, que maravilha, né? Só que não é assim, né? Aí é fácil, né? Pois é.
Bom, a questão do hebraico ainda, né? Tem algumas coisas assim. O senhor já ouviu falar aquela história de que no céu se fala hebraico? O senhor concorda com isso? Isso aí uma espécie de espiritualização de uma O senhor língua. está servido? Ah, obrigado. Isso aí Sabe o acho que é? Oi? Eu ganhei de presente, assim, né? Tá? Então, eu estou Sim. só mostrando para o pessoal. Só para botar água na boca, né? É o suco de maracujá sem açúcar. Estou com a minha água aqui, ó. Minha aguinha aqui. Beleza, faz bem. Então, sobre o hebraico ser falado lá no céu, como é que é isso? Sim, isso aí é uma espiritualização, né? Talvez até por influência da Cabala, que é essa área esotérica, né? Esse lado esotérico dentro da tradição judaica, e talvez por influência disso, ou simplesmente pela tendência normal que o ser humano tem de querer trazer uma espiritualização ou uma ressignificação, né, de algo para poder dar mais importância a esse algo. Tá. No caso, a língua hebraica, né? Alguns dizem que Adão e Eva falavam em hebraico. O texto, ele foi registrado em hebraico, entendeu? E não há dúvida de que o hebraico é uma língua sagrada, ela tem uma santidade própria, ela tem uma gama de significados que trazem para aquele que se dedica ao seu estudo, né, a uma exegese também, e traz assim um significado muito mais abrangente e profundo do que a nossa língua portuguesa, por exemplo, dá conta. Com a mesma tradução para uma outra língua, como inglês, francês, italiano, espanhol, enfim. Mas a questão é que não é por isso que a gente deve divinizar a língua ou espiritualizar a língua, não é? A língua que vamos falar no céu, não sei. Quando eu chegar lá, eu te falo qual é. Não, Mas me fala só quando eu chegar, viu? Então. Mas a verdade é que ninguém sabe, né? Por exemplo, algumas pessoas falam sobre um tema transversal, né? Que não é bem o que você perguntou, mas a língua dos anjos, né? O que seria essa língua dos anjos? Aí, quando o pessoal fala, a língua dos anjos é o dom de línguas. Não é isso que o texto quer dizer, né? O texto lá do Novo Testamento, de Paulo, em 1 Coríntios 13, é outra coisa isso aí. Aliás, 1 Coríntios 12, né? E 13 também. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu sempre digo, né, em tom de brincadeira, mas para explicar esse fenômeno, né? Quem fala a língua de anjo, não é homem. O homem fala a língua de homem, certo? Verdade, né? A língua que falaremos no céu, a gente ainda vai descobrir, né? Como que as coisas vão funcionar. Quando chegarmos lá, saberemos com certeza. O senhor tinha dito que saber hebraico é como enxergar uma foto, né, em 8K, né, e não saber hebraico é ler o texto com baixa resolução. O senhor podia dar um exemplo? Sim, com certeza. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 12, né, quando Deus chama Abrão, ainda era Abrão, né, em hebraico Avram, e então ele chama Abrão para sair da terra que já não era Ur dos Caldeus, né, ele já tinha saído com Terá, o seu pai, eles saíram de Ur dos Caldeus, Terá, que toma essa iniciativa da peregrinação inicialmente, e vão parar em Harã, talvez uma parada temporária para depois continuar seguindo viagem. Mas o fato é que já em Harã, quando Terá ali morre, Deus chega para Abraão no meio de um contexto, né, de idolatria, como era a família de Terá e o próprio ambiente, né, que Abraão estava acostumado. Então Deus chega para Abraão e fala: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei depois da morte de Terá. Agora é interessante que no texto de Gênesis capítulo 12, a expressão que aparece lá na língua hebraica é a expressão ler-lechá, ou seja, sai-te por ti mesmo. Sai dessa terra por você mesmo, ou seja, vai fazer bem para você sair desse lugar onde você está. Por quê? Porque quando eu te mando sair, você vai peregrinar para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então, olha o desafio que Abraão teve.
não é? O desafio de atender a uma voz que possivelmente ele nunca ouviu, de um Deus que ele nunca ouviu falar. Ele ia começar a descoberta de quem era Deus ali, um universo de vários deuses que ele estava acostumado. Além disso tudo, ele teria que abandonar a sua família, juntamente com a sua cultura, a sua tradição, e ser o novo patriarca, porque Terá já havia morrido. Ele agora tinha a responsabilidade de ser o patriarca do clã. Entende? Então, tudo isso envolvendo uma série de incógnitas quanto ao futuro. Então, Abraão teve que ter uma dose de fé além do normal. Então, por isso que Deus fala para ele, olha, ler lechá, ou seja, sai por si mesmo, sai porque isso vai fazer bem para você. Não é? E, de fato, quando Abraão conseguiu ouvir a voz de Deus e obedecer, e começou, então, a sua peregrinação rumo à direção que Deus estava dando, ali muda completamente a vida de Abraão, e mais tarde ele passa a ser chamado, inclusive, de Avraham. E Avraham tem um detalhe ali, não é? Que não é bem uma percepção assim, muito clara para muitas pessoas, mas há um detalhe linguístico, além do próprio significado do nome, de Avram para Avraham. Tem um detalhe interessantíssimo ali, que também acontece quando muda de Sarai para Sara. Né? É a mesma letra do nome divino, que é a letra Re do hebraico. Ela é acrescentada ao nome de Abraão e ao nome de Sara. Com essa mudança, né, além do significado do nome, e aquilo que Deus estava fazendo com eles, Deus estava também, era como se ele estivesse selando o pacto, o acordo, a aliança. Ah, que legal. Acrescentando a mesma letra que pertence ao nome Yahweh, ou Yahvé, né? O nome do tetragrama sagrado. Ele estaria acrescentando essa letra Re ao nome de Abraão e de Sara. É detalhe que você só pega no hebraico. Eu ia te fazer mais uma pergunta, a questão do hebraico, daqui a pouco eu vou falar sobre o seu trabalho literário, né? Seus cursos. Mas eu não sei se o irmão tem ciência disso. Eu vi uma vez que quando a esposa de Jó fala no hebraico, né, amaldiçoa teu Deus e morre, ela na verdade está falando abençoa teu Deus e morre. Isso procede? Sim, perfeitamente. Uma abençoa Deus? Fala. Oi? Mas por que abençoa é traduzido por amaldiçoa? É simples, é bem simples também, porque o texto hebraico, ele foi escrito, né, nós cremos, por exemplo, que a Torá, né, o Pentateuco, foi todo escrito por Moisés, apenas a parte final é que possivelmente Josué completou, quando falou da morte de Moisés. Mas essa parte de Jó não foi Moisés, provavelmente, que escreveu. Ninguém sabe quem escreveu Jó. Mas o fato é que talvez o livro mais antigo de todo o Antigo Testamento, de toda a Tanakh, né? E é um livro que se passa no seu ambiente, ele se passa no período patriarcal. O fato é que, mesmo que ele tenha sido o mais antigo a ser escrito e produzido, para depois entrar no cânon da Bíblia, né? A gente percebe que houve ali o dedo de alguns escribas que fizeram algumas revisões textuais. Uhum. E havia uma prática, né, um temor de Deus muito grande, de nunca associar o nome de Deus, Yahweh, o tetragrama sagrado, Sim. nunca associar a Deus com palavras como amaldiçoar, porque havia esse temor de Deus. Então, por causa disso, criou-se o que na língua hebraica se chama de Ketiv Keri. Ketiv é como está escrito, e querer é como deve ser lido, especialmente nas ocasiões públicas, né, de leitura da Torá ou da própria Bíblia como todo. Então, por exemplo, é o caso de Yahweh, que você é obrigado a ler nas sinagogas, que é pela lei do Ketiv Querer, né? Você lê no texto o tetragrama, mas você pronuncia Adonai, ou pronuncia Hashem, que é o nome em hebraico, né? Significa o nome, que é para substituir Deus e não falar o tetragrama.
Então, era mais ou menos isso, né? Os escribas, então, começaram a fazer essa pequena modificação em respeito ao nome de Deus. Então, foi uma alteração escribal. E, por causa disso, nas nossas Bíblias já veio como de fato está no Códice Leningrado, né? Que é o códice onde foi baseado todas as edições editadas da Bíblia hebraica. Agora, um detalhe importante, eu já quero fechar para não ficar falando muito sobre esse mesmo tema, né? Para não tomar muito seu tempo. Imagina. Mas um detalhe importante é que a Septuaginta aqui, ela foi produzida, a Septuaginta é um texto em grego, a tradução em grego, do texto hebraico, que nós, na verdade, não temos, né? Provavelmente de uma produção hebraica manuscrita bem bastante anterior, porque ela foi produzida no segundo século antes de Cristo. Já o texto hebraico que nós temos, da Bíblia Hebraica Exudicartência, ele é oriundo de um códice leningradense que data do século XII depois de Cristo, já na Idade Média. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a Septuaginta, por ser anterior, inclusive na época de Jesus já tinha acesso à Septuaginta, o texto de Jó, capítulo 2, versículo 9, que é da pergunta que você fez, ele é maior, ele é praticamente o dobro do conteúdo que está nas nossas Bíblias. E esse conteúdo a mais que está na Septuaginta, ele fala, inclusive, na perspectiva da esposa de Jó, por que ela tomou aquela atitude. E lendo esse texto da Septuaginta, você percebe o que ela estava sentindo e por que ela fez a proposta, que foi uma proposta infeliz, é claro, ela emprestou a boca ao próprio Satanás para estar verbalizando para Jó aquilo que foi a proposta do diabo lá nas regiões celestiais, né? Então, é interessante quando você consegue fazer essa comparação, você tem uma riqueza muito grande no conteúdo do seu estudo. Eu não sabia disso. Eu só tinha ouvido falar, mas não sabia por quê. Eu acho que eu já sei, viu? Vamos fazer umas aulas, viu? Falando sobre o seu ministério literário, o irmão parece que escreveu vários livros. Conta aí como é que é a tua produção literária. Ela é voltada para que áreas da teologia? Fica à vontade. Sim, o meu chamado aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade, faz tempo já, né? Então, eu estava ainda estudando, na época, o segundo grau, hoje ensino médio, mas eu já sabia, né, que eu seria pastor. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever, então eu tive esse chamado especial de Deus para produzir, né? Então, logo depois que eu fiz o seminário, depois o mestrado, eu logo engatei no curso de letras, com o objetivo específico de aprender mais a língua portuguesa para produzir livros. Então, o que acontece? Eu sempre quis produzir livros. O meu primeiro livro foi um livro voltando para a Bíblia, já esgotado há alguns anos, que eu consegui publicar com o apoio cultural da Editora Vida. Depois eu produzi outros livros e fui aprendendo aos poucos a fazer, né? Fui produzindo o meu segundo livro, que foi o Recados do Céu, sobre temas atuais à luz da Bíblia, como aborto, eutanásia, suicídio, pena de morte, né? Eu trabalhei esses temas, ainda de modo muito embrionário ainda, né? Muito amador ainda. Mas eu consegui produzir. Depois eu comecei a ter um trabalho mais interessante, né? Do ponto de vista mais literário mesmo. Eu escrevi uma comédia chamada O Apóstolo do Bigode Santo. O Apóstolo do Bigode Santo. É como se fosse o Don Quixote. Eu meio que converti, entre aspas, o Don Quixote, só que ele fez ele membro de uma seita. Lendo o livro você vai entender, depois eu posso até te enviar um exemplar de presente. Opa! Eu meio que cristianizei ele, né? Ele entrou por uma seita, ficou maluco, achou que ele era o apóstolo do Bigode Santo, criou uma igreja numa caverna, enfim. Eu segui todo aquele trajeto de Don Quixote até finalizar o livro com a conversão dele também, né? Mas eu não quero dar muitos spoilers.
Depois eu fiz também livros mais assim, mais acadêmicos mesmo, né? O meu primeiro livro mais acadêmico foi A Semente e a Palavra. É um livro que eu trato sobre a nova homilética. Então, embora eu seja um pregador do tipo pregador raiz, que gosta de sermões expositivos, mas eu percebi há alguns anos atrás que não existia e não existe ainda material sobre nova homilética. Então, eu fiz uma pesquisa e eu consegui, então, produzir a Semente e a Palavra, que você consegue encontrar na Amazon para compra em e-book. Tem também outros livros de cunho mais devocional e vários e-books também, e-books sobre os Simpsons também, né? Homer Simpson, o meu herege favorito. Né? Também produzo material assim que fala sobre desigrejados e por aí vai. Certo. E aí, e o irmão também tem cursos sobre Trindade, né? Sobre exegese, é isso? Sim, eu tenho 4 cursos que já está completamente gravado e já está disponível. Né? Tenho 2 cursos gratuitos na plataforma Udemy, que é só quem estiver interessado é só entrar na plataforma, fazer o cadastro gratuito e acessar o curso gratuitamente. O primeiro curso é o curso de pregação, o próprio curso que é baseado nesse meu livro que eu falei, né? Que é o curso de nova homilética. Ali você consegue acessar o resumo desse meu livro, todo em forma de curso e gratuitamente. E também você consegue acessar ali o meu curso de interpretação bíblica, né? Agora me fugiu o título do meu curso, agora me fugiu o título, mas lembrando eu falo. Mas é um curso também, com o meu nome, que você consegue também acessar gratuitamente lá. E eu tenho 2 cursos, esses são pagos, né? O primeiro curso é o de Introdução à Exegese Bíblica, e o segundo curso, que é esse que o irmão se refere, a Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. Esse último curso eu trabalho a interpretação de judeus messiânicos que são trinitarianos. Uau! E eles enxergam, tem vários, não é só um, não, são vários. E tem assim, uma abordagem muito consistente na Bíblia hebraica para demonstrar que o hebraico já dava pistas bastante sólidas do que mais tarde no Novo Testamento a gente percebeu que é a doutrina mais trabalhada, né, mesmo, e revelada da própria Trindade. Então, é bem interessante, o curso está completinho, você pode assistir, e esse eu também pretendo te dar de presente, viu, pastor? Vou te mandar esse curso para não fazer. Opa, claro, com certeza. As pessoas que quiserem adquirir esse curso, claro, eu vou colocar o seu contato aqui, tá? Sim. Abaixo aqui na descrição da nossa entrevista. Agora eu tenho uma curiosidade, né? Porque assim, você sabe que eu já falei umas 2 horas de Trindade na internet, né? Eu sei, eu fiz o seu curso. Então, mas assim, às vezes, os não trinitários, quando ouvem a gente falar, tem Trindade no Antigo Testamento, às vezes a gente não é muito feliz em falar isso, porque dá a impressão, do jeito que alguns falam, que já tem toda a teologia da Trindade pronta no Antigo Testamento. Não, tem. E aí o camarada chega e pergunta, então por que o judeu não cria na Trindade? Né? Agora, por outro lado, tem aquele pessoal que fala assim, não existe nada de Trindade no Antigo Testamento, que também é o outro extremo exagerado. Exato. Então eu queria, por exemplo, o irmão, não sei se o irmão pode, né? Mas se puder, nos dá um exemplo de uma pista que Deus deixou sobre Trindade no Antigo Testamento. Depois eu vou perguntar se aqui eu acredito também seja. Dá uma pista. Vamos lá. Sim, há várias, na verdade. A primeira e a mais básica é o próprio nome Elohim, e que na gramática da língua hebraica, em geral, tradicionalmente as pessoas interpretam como esse plural sendo plural majestático. Uhum.
no curso esse curso de Trindade revelada na Bíblia hebraica, eu explico ali, usando bem o material escrito por um judeu messiânico chamado Yoel Natan. Ele disponibiliza, inclusive, o seu livro em inglês gratuitamente no site dele. Você consegue baixar, tudo legal, e é gratuito. Você pode fazer a busca na internet como Yoel Natan, tá? Então, o Yoel Natan, ele levanta uma hipótese que faz muito sentido. De fato, essa designação do plural majestático, ele foi levantado por um gramático, um dos primeiros gramáticos, se não o primeiro, da língua hebraica, chamado Gesenius. Né? Ele escreveu, para você ter uma ideia, escreveu a gramática em latim. Né? Tal era a antiguidade e o pioneirismo de Gesenius. E ali ele coloca essa teoria e explicação desse plural na língua hebraica como sendo plural majestático. Em latim é pluralis majestatis, né? Uhum. Então, o que acontece? Essa interpretação dele acabou sendo assimilada pelo próprio povo judeu para poder compreender o porquê de existir esses plurais, já que se refere, o referente do texto hebraico é uma pessoa só, mas aparece no plural. Só que o Yoel Natan, ele levanta uma questão interessante. Porque essa visão do plural majestático só veio surgir na época vitoriana. E o texto hebraico ele é muito mais antigo que a época vitoriana. Então, não se tinha essa percepção do plural majestático na época que o texto essencialmente foi escrito. Então, qual é a hipótese que ele levantou? Que isso foi um erro de anacronismo, para poder explicar algo que não se tinha uma percepção muito clara na época de Gesenius. Então, muito provavelmente, eu levanto aí o elenco nesse curso, todas as hipóteses para o entendimento desse plural. Tá bom? Então, na minha opinião, já vou dar um pouco de spoiler aqui, né? Uhum. Talvez de primeira mão para a sua audiência, né? Opa. Que, na minha percepção, ali é um plural coletivo, que é a percepção de Yoel Natan também. É o plural coletivo, ou seja, é como nós falamos, né? A minha família, mas a minha família, embora seja um coletivo, é uma unidade coletiva, mas ali você tem várias pessoas, no mínimo eu e minha esposa, e se tiver filho, no caso, a minha sogra mora comigo, então ela também está enquadrada nesse coletivo de família. Embora eu use pronomes no singular, ali é aquela ideia do coletivo, não é? Então, é mais ou menos isso. Isso aí você percebe claramente na língua hebraica. E outro texto também que há controvérsias na interpretação, e aí também que o judeu messiânico se agarra também, é o próprio Shema Israel, é o próprio Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Uhum. Que ali não aparece Yahid. Yahid é como uma unidade absoluta. Não é Yahid que aparece no texto. A palavra que aparece é Errad. Errad, que dependendo do contexto, ele se encaixa melhor ali no contexto como único. Porque ali há uma situação de comparação do Deus de Israel, Elohim, Yahweh, que está sendo comparado com os deuses falsos das outras nações. E no próprio texto, ali no próprio contexto, Deus fala, né, que não é para compará-lo a esses deuses das outras nações. Então é muito interessante como você vê que a palavra Errad, do ponto de vista semântico, ela se encaixa bem, mas não é aquela questão de, eu posso, então eu vou usar. Não, o contexto determina que a ideia não é de que Deus é como uma unidade absoluta, mas que ele transparece essa percepção dessa unidade mais para essa ideia da coletividade. E quem, de fato, bateu o martelo, né, para poder mostrar que errado, na verdade, deve ser lido e interpretado como Yahid, foi um judeu da Idade Média que teve contato com
na filosofia e trouxe, na verdade, os pensamentos aristotélicos para a cultura judaica, foi um judeu chamado Moshe Maimon, ou como nós conhecemos em português, Maimônides. Ele é que bateu o martelo e falou, não, você deve ler o texto da Shema, Israel, né? Você deve ler o texto que está escrito errado e você vai entender Yahid, porque ele quis forçar ali a interpretação, contra, inclusive, a própria interpretação cristã da Trindade. O Maimônides, ele criou essa percepção de errado, trocando para Yahid na percepção, para combater o pensamento trinitário da sua época. Então, foi uma situação de reação, e não propriamente um entendimento natural ou orgânico. É interessante quando a gente estuda essas coisas. Sim, é empolgante, né? Deixa eu falar um oi aqui para o Samuel, do Hebraico Pro. O Paulo Rogério Guida também está aqui com a gente. O Davi Monteiro, pastor Davidson, um grande abraço de seu aluno. Né? Amém. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, certo? Inscreva-se, vale muito a pena. E dá o joinha, ative as notificações para você ser notificado das aulas, né? Bom, a questão, vou fazer um comentário aqui. Eu não sei, se eu estiver errado, exegeticamente, ou de acordo com a percepção que o irmão tem das Escrituras, quando Deus, Pai, fala, ele fala palavra. Essa palavra é Jesus. E para sair palavra, tem que ter fôlego. E o fôlego seria o Espírito Santo. Não é uma analogia interessante? Ou seja, o Pai fala, claro, né? O Filho é retratado pela palavra do Pai, palavra de Deus, e o Espírito e o fato do Filho ser chamado de palavra não quer dizer que ele seja impessoal, uma palavra, né? E o Espírito Santo seria o fôlego, ou seja, Deus comunica a nós a sua palavra pelo Espírito Santo. Essa analogia tem algum sentido? Para a visão da igreja hoje? Ela tem um pouco de sentido, né? Embora eu, particularmente, quando falo de Trindade, eu tenho muito cuidado com as analogias, né? De ovo, que é casca, clara e gema, assim. 3 é 1, tá vendo? Então, eu tenho cuidado, porque ao mesmo tempo que pode ilustrar, ao mesmo tempo pode confundir, né? E por ser, talvez, muito simples, algumas pessoas entendem e confundem, né? Simplicidade na analogia com uma coisa simplória. Então, eu procuro evitar usar muitas analogias assim. Mas, na minha percepção, a não ser que eu não esteja captando plenamente as implicações, né, dessa analogia que o irmão falou, mas, na minha percepção, dá para você usar sim. Não, porque, veja bem, a Bíblia fala que Deus, o Pai, fala, a Bíblia chama Jesus de a palavra. Davar. Davar, e a Bíblia também diz, envia teu Espírito e são criados, Deus comunica a sua palavra através do seu Espírito, então eu acho que teologicamente é sustentável, né? Mas é uma opinião. Né? Isso aí. E é uma síntese, né? A analogia é uma síntese. Agora, falando um pouquinho de exegese, deixa eu só falar uma coisa aqui para os nossos telespectadores, né? Porque tem gente que fala errado, né? É difícil falar essa palavra, né? Eu falava telex, e não é telex, é teles, né? Telespectadores. Bom, mas enfim. A questão o pastor e reverendo, né, Davidson Bignon, ele tem um curso de exegese, né, e ele falou agora há pouco a diferença entre fazer exegese e exegese, né? Então, exegese é extrair do texto que o autor sagrado quis dizer, e exegese é eu colocar no texto aquilo que eu quero. Então, é mais ou menos assim, né? Você está lendo lá o Apocalipse, fala da fera com 7 cabeças e 10 chifres, né? Então, eu vou fazer uma exegese do texto que envolve pesquisa, o significado desses símbolos naquela época,
Será que a Bíblia usa alguns versículos que me clareiam o entendimento? Eu não posso chegar no texto e falar assim, não, essa besta aqui é a minha sogra, sabe? Sabe? Entendeu? Então, isso aqui é um negócio muito sério. Eu não posso chegar e falar assim, não, as duas testemunhas é o Cafu e o Neymar, sabe? Entendeu? Eu não posso, eu falo, colocar o que eu quero no texto, né? Agora, a exegese, né? Qual é a relação da exegese com a hermenêutica? Eu queria que o irmão explicasse isso, porque a hermenêutica também é uma das ciências que interpretam a Bíblia. Como é que se pode trabalhar com as duas juntas? Na minha percepção, embora haja autores que pensam o contrário do que eu vou explicar, mas na minha percepção, a hermenêutica é a ciência maior e ela vai se servir de ferramentas para executar o seu trabalho de interpretação bíblica, né? Certo. Inclusive, explicando sobre hermenêutica em uma igreja, né? O irmão leigo, né? A pessoa leiga que não compreende bem, ela, uma vez me perguntaram, mas para que hermenêutica? Fica inventando negócio de hermenêutica, de teologia, não precisa nada disso, é só ler a Bíblia e acabou. Eu sei, meu irmão, minha irmã, mas a questão é, se você não interpretar, você não entende o que está lendo. A interpretação ela é básica até para a leitura, para fazer uma prova de faculdade, de escola, não é? Para você ler o jornal, uma revista, enfim. Então, na minha percepção, a hermenêutica é a ciência maior e o objetivo dela é interpretar, no caso, o texto bíblico, no caso da hermenêutica bíblica, né? Porque também tem a hermenêutica jurídica, a hermenêutica literária, né? No nosso caso é a bíblica. Então, a hermenêutica trabalha a interpretação da Bíblia e ela vai se usar de ferramentas. Uma dessas ferramentas é a exegese. Porque a exegese mesmo propriamente dita, a exegese mais profissional, acadêmica, ela vai fundo na gramática da língua original e ela vai buscar também comparação de versões, especialmente as versões clássicas, como no caso do Antigo Testamento. Vai para o original hebraico, aramaico, vai depois para a versão da Septuaginta, depois a Vulgata Latina e as versões mais clássicas e antigas também, né, em outras línguas famosas e importantes. Então, você pode fazer uma exegese assim, mais despretensiosa, digamos assim, se você não tiver um conhecimento muito profundo das línguas originais. Então, como parte desse trabalho hermenêutico, né, você fazendo uma comparação de versões na tradução, pode ser, de uma forma bem despretensiosa, ser considerado uma espécie de exegese não acadêmica. Agora, com rigor acadêmico, direitinho, fazendo uma peça exegética, tem toda uma formatação, aí não tem como fugir, tem que ir para o texto original, né? E para fazer uma pregação, um sermão, eu não sei se esses sermões que o pessoal prega contando a própria história, experiências, né? Mas se o cara realmente quer fazer um sermão expositivo, um sermão que quer explorar, de fato, o texto bíblico, ele quer esgotar, pelo menos tentar chegar perto disso, né? De esgotar o assunto que o texto traz, ele precisa de uma exegese um pouco mais elaborada. A importância é crucial. Sem exegese, você não faz hermenêutica. Uma vez eu ouvi de um pregador, né? Que ele falou assim, olha, eu todo domingo chego às 6 horas no templo, no gabinete meu, o culto começa às 7, então eu preparo o pessoal, tudo, e aí eu tenho que estar às 6h30 no meu gabinete, porque eu sempre reservo 20 minutos para preparar meu sermão. Eu falei, meu Deus do céu. Ele crente que está abafando, né? Porque sai quentinho do forno, né? Pois é. Sem substância, sem alimento. Né? Água com açúcar, né? Água com açúcar gospel. Água com açúcar gospel. Não, eu até acredito que Deus, né, em sua infinita misericórdia, acabe fazendo muita coisa através de pouca coisa. Mas você perder, né? Só para te dar um exemplo,
Aqui quem tem que ser o professor aqui é ele, né? Mas eu vou dar um exemplo, tá? Quando você lê em Lucas 3,14, olha a importância de você mergulhar fundo no texto. Você pega Lucas 3,14, João Batista, aparece ali uma rapax legomena. O que é isso, né? Rapax legomena são palavras que aparecem uma única vez na Bíblia, né? Então, em Lucas 3,14, a gente vê o seguinte, vou dar um exemplo aqui para você ver. João Batista fala assim, ele estava fazendo uma pregação, né? Conclamando as pessoas ao batismo, à conversão, né? Então ele fala para alguns, na parte B do versículo 14, de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Essa expressão, fazer denúncia falsa, se eu não me engano, vem do grego sukofantel, que significa literalmente contar figos. O que tem a ver contar figos com a fala de João Batista, né? Aí eu fui atrás um dia, e porque eu estava lendo o texto grego, e eu vi essa palavra, um comentário, né, dizendo que essa palavra era uma rapax legomena. E citava uma publicação que explicava isso, né, um dicionário em inglês, inclusive. Um comentário em inglês. Aí eu descobri o seguinte, que em Jerusalém se fazia muito contrabando de figos. E o imperador romano, ele pagava, né, para quem delatasse, dedurasse quem fazia isso. E ele dava uma gorjeta pro camarada. O que acontece? Os camaradas começaram a delatar falsamente para ganhar gorjeta. O pessoal pergunta assim, né? Quando surgiu os brasileiros? Eu falo assim, surgiu lá em Jerusalém, já tinha uns lá. Eu não sei de que partido eles eram, inclusive, viu? Eu não sei de que partido político eles eram, eu arrisco dizer, mas não vou falar isso aqui. Certo? Mas o camarada delatava falsamente, só para ganhar o dinheiro. Então, essa expressão, sukofantel, no grego, passou a ser uma linguagem, uma expressão idiomática, né, contar figos, significando alguém que delatava falsamente, que virou, então, na tradução, acusar falsamente. Né? Então, quando você... Olha, um único versículo faz você, uma única palavra, faz você não só saber a origem da palavra, o que ela quer dizer, por que foi dito, mas faz a gente mergulhar na história do contexto. E isso é fascinante, né? Isso é fascinante, né? Até mesmo a língua portuguesa, me permite só dar um adendozinho. Por exemplo, eu tenho aqui um facsímile da primeira edição do Novo Testamento de João Ferreira de Almeida. Que eu tenho um irmão que faz isso. Eu comprei o facsímile e tenho aqui. Lá em Mateus 1, 28, ali o modo como João Ferreira... Mateus 1, 28. Ali o modo... É 28 ou 18? Agora não me recordo. Vai até o 25, acho. Então é 18, eu falei errado. Então, em Mateus 1, 18, lá na primeira edição do Novo Testamento, João Ferreira de Almeida diz o seguinte, e o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, aí ele usa o verbo prenha do Espírito Santo. Ele usou prenha, mas por quê? No século XVII, comportava isso. Hoje, se eu digo que minha mulher está prenha de mim, é divórcio, no mínimo, entendeu? Mas na época de João Ferreira de Almeida, era tranquilo falar que Maria, a mãe do Senhor, estava prenha, e do Espírito Santo ainda, entendeu? Então, na própria língua portuguesa, você percebe essa questão de evolução linguística, né? E não apenas nessa transposição de uma língua antiga, como o hebraico, como o grego, para a língua portuguesa mais
que nós falamos modernamente. Deixa eu dar um alô aqui para Merzilda Brandt. Boa noite a todos do canal. Ela diz, de Colina de Laranjeiras, Serra, Espírito Santo. Deus te abençoe, minha irmã querida. Minha mais nova aluna do curso de apologética. O R. Carvalho, como é importante, ele diz, né, aprender a arte da exegese e hermenêutica. Ensina a interpretar o texto bíblico de forma correta e evitar a livre interpretação. Antes, o Kelson Souza pergunta assim para o irmão, rapidinho. Qual é a tradução bíblica mais fiel ao original? Qual que o irmão recomenda? O pastor Gali com certeza sabe que não existe uma tradução 100% fiel. Se você quer ler o texto com 100% de fidelidade, tem que aprender a ler grego, hebraico e aramaico, né? Mas tem versões que são assim, bastante interessantes e bastante fiéis naquilo que ela consegue se propor, né? Porque uma tradução boa, ela não é feita por uma única pessoa, né? Embora na época do João Ferreira de Almeida era ele sozinho. Mas mesmo ele não aguentou traduzir a Bíblia toda, ficou uma parte do Antigo Testamento, porque ele morreu antes de conseguir traduzir. Então, teve que ter ajuda pós-morte, né? Agora, hoje em dia, as melhores traduções da Bíblia são feitas por equipes. Então, você tem uma equipe de especialistas, de linguistas, tanto nas línguas originais quanto na própria língua, que é a receptora da tradução, que é a língua portuguesa, no caso. Então, a partir dessa equipe, há uma discussão ali na equipe, e então se define o texto que vai ser publicado. Vai depender de muitas coisas, vai depender se a tradução é de equivalência dinâmica ou de equivalência formal, ou algo entre essas duas formas de tradução, tá? A equivalência dinâmica é uma tradução mais aberta, que pega o sentido e tem um pouco mais de liberdade, como o próprio nome diz, um pouco mais de dinamismo, para poder fazer uma tradução, pegando a ideia principal e colocando ali. A tradução de equivalência formal, ela, como o próprio nome diz, ela é preto no branco. Se é verbo, traduz como verbo. Se é substantivo, traduz como substantivo. E trabalha minimamente uma adaptação linguística para que possa fazer sentido, no caso, a língua portuguesa, né? Então, vai depender da filosofia de tradução da equipe que fez a tradução. Eu gosto muito da revista Corrigida, a revista Almeida, né, Corrigida Fiel, também gosto muito, uso bastante. Gosto da atualizada, a nova atualizada, então, está muito boa. NVI também é fantástica. Tem as Bíblias católicas, duas que eu gosto muito de usar, que é a de Jerusalém, né, muito conhecida, e também a TEB, a Tradução Ecumênica da Bíblia, que também é fantástica. Eu também gosto bastante, embora não tenha muito valor acadêmico, mas eu também gosto da Bíblia do Peregrino, porque o Luiz Alonso Choquel, que é até o autor do dicionário de hebraico muito famoso, muito importante também na nossa língua portuguesa, ele foi o responsável por essa tradução. E ela tem uma pegada assim, bastante cultural na Bíblia hebraica. Então, também uso bastante tradução judaica para fazer comparação, né? Não é nada se compara aí ao texto original. Então, agora, sobre o seu curso de exegese, quais são os pontos altos dele? Ele prepara o aluno para quê? Então, fala um pouquinho. Eu pego o aluno desde o começo, né? Eu explico ali, nesse curso, eu explico o método de fazer uma exegese, que é bem simples, na verdade, você entender como é que funciona o método, né? Tem toda as partes para você poder chegar ao texto final de uma exegese pronta. Então, desde como você escolhe uma perícope, que é a porção do texto que você vai analisar, desde a técnica de você buscar na língua hebraica ou na grega, de você buscar e fazer análise do texto, comparação de versões, você fazer a busca em comentários para você resgatar, seja um comentário de arqueologia, seja uma explicação sobre cultura antiga,
Então, eu ensino também nesse curso, eu explico ali, mostro softwares, sites. Por exemplo, não sei se o Samuel ainda está por aqui com a gente, o Samuel Monteiro, mas ele tem um site muito bom para fazer esse trabalho com quem trabalha com hebraico, né? Que é o site Hebraico Pro. Ele é muito bom, cara. Essa semana, inclusive, eu mostrei para os meus alunos do seminário. Então, eu ensino isso, eu ensino desde o começo todo o processo para fazer a exegese até chegar no final. Seja uma exegese acadêmica, que tem um cunho mais acadêmico, mais profissional, seja uma exegese própria para um sermão, uma exegese própria para você escrever um comentário numa revista escola dominical, ou então para dar aula também, enfim. Tem várias aplicações, vai depender do seu objetivo. Esse curso, então, eu ensino desse jeito. Certinho. Muito bem. Então, você que está aí acompanhando a gente, a Jane Lemos também está aqui, ela é aluna também, sua, né? E que bom, né, a gente poder hoje, através da internet, né, poder fazer essas lives e trazer, e levar conhecimento, né, e trazer para mim também, trazer para mim e levar para os outros. Porque... A gente aprende um com o outro, eu aprendo muito com as suas aulas também. Mas agora está a minha vez, né, de aprender com as suas. Né? Agora é assim, falando dessa questão de exegese, uma vez eu estava estudando algumas palavras no grego que têm valor jurídico, comercial, da área da medicina, e é um negócio fascinante. Né? Eu sempre gostei de etimologia de palavras, né, porque isso é empolgante, isso, né? Você saber que sobre a pele das palavras existe muita história, né? Como que as palavras chegam até nós. Então, você tem, por exemplo, né, o Paráclitos, que significa advogado, então é um termo jurídico. Você tem, no texto de Gálatas 6:1, que fala sobre reajustar, vós que tendes qualificações espirituais, quando vê alguém em pecado, tentar aconselhar, reajustar essa pessoa. E na língua grega é um termo da medicina, que significa colocar um osso no lugar. Eita. Quando você vê uma pessoa em pecado, né, o trabalho de você ajudar essa pessoa, tá? A não ser quando ela é sem vergonha, né? Porque às vezes aparece cada uma para mim que não tem o menor cabimento, né? Às vezes a pessoa ela confessa um pecado, mas na verdade ela não confessa para o pastor dela, ela confessa para outro porque ele não quer se envolver com a igreja, com o pastor, então ele confessa os pecados para pessoas de longe da igreja dele, né? Tem todas aquelas características de quem não está arrependido, coisa nenhuma. Mas a pessoa que está arrependida, ou que precisa ser levada ao arrependimento, né? Você ajudar essa pessoa é como colocar... Você imagina naquela época o que é uma pessoa com um braço quebrado e você colocar o osso no lugar. Né? Então, quer dizer, você tem que fazer com todo cuidado para não ferir mais a pessoa. Né? E na verdade, então quando a gente se aprofunda, né, uma das ferramentas da exegese é pesquisar palavras, né, no original, e isso incrementa muito a tua pregação. Então, você faz ilustrações baseadas no que você descobre, é uma coisa fantástica mesmo, né? E eu tenho certeza que no seu curso de apologética, pela tua experiência, né, o irmão já nos ensinou tanta coisa hoje, né? E eu tenho certeza que os alunos devem, se matriculem no curso de exegese do nosso irmão Davidson Bignon, e também naquele sobre a Trindade do Antigo Testamento. Porque são matérias muito ricas, indispensáveis para nós fazermos até uma defesa da fé. O cristão que lê a Bíblia, claro, Deus ele vai, se ele não pode, não tem condição de estudar a teologia e essas matérias
que nos ajuda a interpretar as Escrituras de forma melhor, ou seja, fazer a nossa parte, né? Porque tem gente, irmão, que fala assim, não, mas não é o Espírito Santo que nos ajuda a interpretar. Calma, meu. A Bíblia fala de buscarmos a sabedoria de Deus como tesouros escondidos. Se você for buscar, desenterrar um tesouro, você tem que fazer muita coisa, você tem que fazer a sua parte, né? Então, o Espírito Santo quer ver isso em nós. Não é esperar as coisas caírem do céu, não é? Claro, ele vai te ajudar a se lembrar de versículos que você já aprendeu, mas você também tem que fazer a sua parte. E se você pode fazer, é uma forma de demonstrar, na minha opinião, gratidão a Deus por essa inesgotável fonte de sabedoria que é a Bíblia, que quanto mais você estuda, mais você aprende. Sem querer me delongar muito, uma vez eu perguntei para logo que eu entrei na faculdade teológica, né, eu tomei uma resposta boa do meu professor. Eu falei assim para o meu professor, quantos anos o senhor estudou teologia? Ele olhou para mim e falou assim, meu querido, se você veio no seminário achando que você vai estudar só 4 anos, você está enganado. Você vai ser teólogo por toda a eternidade. A vida toda. Eu falei, como? Tá certo. Bom, eu vou fazer agora o nosso quadro para quem você tiraria o chapéu. Com certeza. O Paulo Rogério Guida fala assim, sou aluno dos 2 pastores, um apologético e outro trindade na Bíblia hebraica, muito bom. Imagina. Muito obrigado, tá, Paulo Rogério? O Paulo Rogério Guida é uma bênção também, um aluno que já me acompanha há muito tempo, né? E que bom que que você tem professores em comum. Você tiraria o chapéu o Samuel Monteiro do Hebraico Pro? Mas com certeza. O Samuel é um grande amigo. Eu acho que ele está por aqui, né? Ele é um grande amigo. Eu tinha feito, já estava preparado para falar isso. O Samuel é um grande amigo. Ele conhece hebraico assim, bem mais do que eu, naturalmente. Para você ter uma ideia, o Samuel fala hebraico fluentemente. Inclusive, recentemente, alguém no canal dele fez um desafio dele fazer um vídeo inteiro falando só em hebraico. Não é que o cara conseguiu, rapaz. Ele fez um vídeo de uns 20 minutos, ou um pouco mais, falando em hebraico fluente, e ele próprio fez a tradução em legenda embaixo. Ficou fantástico. Eu fiquei muito impressionado nesse dia, né? Então, Samuel, eu quero, inclusive, te chamar para você participar de uma das minhas aulas de hebraico com a minha turma lá, tá bom? E, uma outra sugestão também. Chama o Samuel para cá. Ele vai... ele vai dar também segunda-feira. Que bom. É imperdível a entrevista com ele. Ele já esteve em casa. Sim. Nós fizemos uma live que ele veio em casa me visitar o ano retrasado, né? Sim. Gente boa. Ele só não demonstrou assim para mim, não sei por que sabia tanto de hebraico, né? Para não ficar dando spoiler para mim. Certo. Bom, e a segunda pessoa que o irmão, quero saber se o irmão tiraria o chapéu, é surpresa, e eu pego pessoas e ponho elas numa sinuca de bico. O senhor tiraria o chapéu para o presidente Lula? O ex-presidente Lula? O ex-presidente. Embora eu esteja de camisa vermelha, para ele eu não tiro o chapéu, não. Para o presidente Lula, para o ex-presidente Lula, diante de todo o histórico de vida dele, né? Pelo menos o histórico mais recente, porque na reeleição dele eu votei nele. Eu nunca quis votar nele antes, mas como no primeiro mandato dele ele foi bem, eu achei que devia votar. Né? Me arrependi amargamente. E apesar de... Eu não gosto de falar de política, né? Mas para encurtar aqui a conversa, eu não tiraria o chapéu para ele, por várias razões. Muito bem. E agora, o último, assim, é tranquilo, tá? Eu acho que... assim... eu pego as pessoas de surpresa, assim, para ver como elas saem, tá?
Isso. Você tiraria o chapéu para o Roberto Carlos, cantor? Ah, o Roberto Carlos, o cantor? Porque tem o Roberto Carlos do futebol, né? Não, é o cantor que eu quero saber. É, o cantor. Assim, depende em que sentido, né? Música? Na música mesmo. Sim, tira o chapéu. Ele não é o rei do romantismo à toa, né? Uhum. Embora não seja muito meu estilo, mas a gente tem que reconhecer o mérito de quem é bom no que faz, né? Como cantor, sim, o Roberto Carlos, ele recebeu essa fama merecidamente, né? Ele, de fato, é o rei do romantismo. Agora, né, em outras áreas, aí já a conversa pode ser um pouquinho diferente. É o cantor Roberto Carlos. É, o cantor. Certo. Tá bom. Então, aqueles que forem dar entrevista já sabem, é tudo surpresa, certo? E não tem como escapar, tá? Aliás, tá certo. Jale, se me permitir, eu sou casado, a minha esposa, ela é sobrinha do falecido cantor Gessé. Climas Conheceu e ele? ventos e velas, Isso aí. climas que vem e que Ela vai. é sobrinha dele, casei. Depois que eu conheci ela, antes de casar, eu fui ver que ela é parente, coisa e tal, né? Olha como eu fiquei feliz na época, né? Porque eu já gostava dele naqueles musicais de música, naqueles festivais de música, né, da década de 80. E Uhum. olha, eu fiquei assim, extasiado em saber disso. A voz dele era sensacional, É sinceramente. sensacional. E era natural, ele nunca fez curso de nada, era tudo natural. Exatamente. Eu fiz essa pergunta do cantor Roberto Carlos porque tem uma rádio que me convidou para debater um tema. Ainda não está a data agendada. Se é correto um cristão cantar, ouvir música não evangélica, né? E eu já acho que não tem problema nenhum, né? Eu Mas também acho, não tem problema a nenhum, gente tem claro. que ser seletivo, claro, né? Não pôr funk, né? Um funk desses, né? Que não tem nada a ver com, né? Quer dizer, eu até acho que você, apesar que não faz meu gênero, mas tem gente que gosta e tem funk que fala da Bíblia, né? Então, isso aí nós já vamos fazer um debate uma hora. Mas tá bom. Irmão Davidson, foi muito bom, tá? A Lívia está falando, acho que não é correto, né? Então, tá certo, né? A gente respeita, viu, Lívia? Mas a gente faz um tema sobre isso. Se você quiser participar, você participa, viu? Tá, a gente pode combinar sim, é um prazer. Isso. Mas tá bom. Então, foi muito bom ter o irmão aqui com a gente, né? Eu espero que não seja só essa entrevista, que mais à frente o irmão também volte para falar de outras de assuntos também tão empolgantes como esses que a gente viu. E, novamente eu falo para você, adquira os cursos do pastor e reverendo Davidson Bignon, né? As informações para você adquirir o curso, o site dele, o contato, estão todas aqui, vão ficar daqui a pouquinho, tá? Assim que eu encerrar a live, vão ficar aqui para você entrar em contato com ele então, tá certo? Muito obrigado pela sua presença, tá? Na nossa live. A todos que nos assistiram, que Deus abençoe também. O Carvalho já falou, sou do rap, né? Então tá. E o rap é legal. Que Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo programa do Gale, para a glória de Deus. Fui. Shalom. Shalom Adonai.